Setembro 10, lendo a história de Deus. Ezequiel 41 a 44. Ezequiel 41. Depois, o homem me levou ao pátio central e mediu os pilares. A largura dos pilares era de 6 côvados em cada lado. A entrada tinha 10 côvados de largura e os pilares em cada lado tinham 5 côvados de largura. Ele mediu também o pátio central. Este tinha 40 côvados de comprimento por 20 de largura. Depois, entrou no santuário interno e mediu os pilares da entrada. Cada um tinha 2 côvados de largura. A entrada tinha 6 côvados de largura e os pilares em cada lado dela tinha 7 côvados de largura. Ele mediu o comprimento até o outro lado do pátio central. Tinha 20 côvados. E a largura era de 20 côvados até o outro lado do pátio central. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Depois, mediu a parede do templo. Tinha 6 côvados de espessura. E cada quarto lateral ao redor do templo tinha 4 côvados de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia beirais ao redor de toda a parede do templo que serviam de pontos de apoio para os quartos laterais, de modo que não fossem incrustados na parede do templo. Os quartos laterais ao redor de todo o templo eram mais largos em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, passando pelo andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma plataforma elevada, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 6 côvados. A parede externa dos quartos laterais era de 5 côvados de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 20 côvados de largura ao redor de todo o templo. As entradas para os quartos laterais davam para a entrada aberta, uma ao norte e outra ao sul. A base vizinha à área aberta era de 5 côvados ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo no lado oeste media 70 côvados de largura. A parede do prédio tinha 5 côvados de espessura em toda a sua volta e o seu comprimento era de 90 côvados. Depois, ele mediu o templo, tinha 100 côvados de comprimento e o pátio do templo e o prédio com as suas paredes também tinham 100 côvados de comprimento. A largura do pátio do templo no lado leste, bem como da frente do templo, era de 100 côvados. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo. Com as suas galerias em cada lado, era de 100 côvados. O pátio central, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3, tudo o que estava do lado de fora, incluindo a soleira, fora revestido de madeira. O piso, a parede até a altura das janelas e as janelas eram da mesma forma revestidos de madeira. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, os intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e palmeiras em relevo. As palmeiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a palmeira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira de outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo na parede do pátio central. O pátio central tinha pilares retangulares e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 3 côvados de altura por 2 côvados em cada lado. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que fica diante do Senhor." Tanto o pátio central quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, 2 para cada porta. Nas portas do pátio central havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também um beiral de madeira na frente do pórtico.
Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras esculpidas em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham beirais. Ezequiel 42. Os quartos dos sacerdotes. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos que estão diante do pátio do templo e diante do prédio do lado norte. O prédio, cuja porta dava para o norte, tinha 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, tanto na seção que ficava a 20 côvados de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo. Havia uma galeria na frente da outra nos 3 andares. Na frente dos quartos havia uma passagem interna com 10 côvados de largura por 100 côvados de comprimento. As suas portas ficavam do lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos dos andares inferiores e intermediário do prédio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos dos andares inferior e intermediário, desde o piso. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. A sua extensão era de 50 côvados na frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 50 côvados de comprimento e a que ficava mais próxima do pátio central tinha 100 côvados de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem na frente deles. Era como os quartos do lado norte tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada do início do corredor, paralelo ao muro correspondente que se estendia a leste. Esse corredor dava acesso aos quartos. Depois, o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo depois de tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir. Tinha 500 côvados. Mediu o lado norte. Tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul. Tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Depois, ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha 500 côvados, segundo a vara de medir. Assim, ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 500 côvados de comprimento por 500 côvados de largura, para separar o santo do comum. Ezequiel 43. A glória do Senhor retorna ao templo. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel que vinha ao lado leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refugia com a sua glória. Essa visão era semelhante à visão que eu tive quando ele veio destruir a cidade e as visões que eu tive junto ao rio Quebar, e me prostei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu-me o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a planta dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. O povo de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição, e os ídolos sem vida dos seus reis
nos seus santuários nos montes. Quando eles puserem a sua soleira perto da minha soleira e os seus pilares junto dos meus pilares, com apenas uma parede que fazia separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas detestáveis. Por isso, eu os destruí na minha ira. Agora, me afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para o povo de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo, e se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, a sua disposição, as suas saídas e as suas entradas, toda a sua planta, todas as suas prescrições e todos os seus regulamentos. Põe essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis a toda a sua planta e sigam todas as suas prescrições. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Esta é a lei do templo. O altar. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de um côvado e um palmo. A sua calha tem um côvado de profundidade e um côvado de largura, com uma aba de um palmo em torno da beirada. Esta é a altura do altar, desde a calha no chão até o beiral inferior. Ele tem 2 côvados de altura por 1 côvado de largura, e desde o beiral menor até o beiral maior tem 4 côvados de altura por 1 côvado de largura. A fornalha do altar tem 4 côvados de altura, e 4 chifres se projetam dela para cima. Ela é quadrada com 12 côvados de comprimento por 12 côvados de largura. O beiral superior também é quadrado, com 14 côvados de comprimento por 14 côvados de largura, com uma aba de 1 côvado e uma calha de meio côvado em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta pelo pecado aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim, declara o soberano Senhor. Você colocará um pouco do sangue nos 4 chifres do altar, nos 4 cantos do beiral superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará expiação por ele. Você queimará um novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No 2º dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com um novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá diante do Senhor e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação pelo altar e a purificação. Assim, eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então, eu os aceitarei, declara o soberano Senhor. Ezequiel 44. O príncipe, os levitas, os sacerdotes. Depois, o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: Esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi que a glória do Senhor enchia o templo do Senhor e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Olhe
e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga ao rebelde povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: já bastam todas as suas práticas detestáveis, ó povo de Israel. Além de todas as suas outras práticas detestáveis, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim, vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário em seu lugar. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim quanto Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servir-lhe. Mas, porque serviram ao povo de Israel na presença dos seus ídolos e o fizeram cair em pecado, jurei com a mão levantada que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade, declara o soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Suportarão a desgraça das suas práticas detestáveis. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, declara o soberano Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo onde fica o povo, tirarão as roupas com as quais ministraram, as deixarão nos quartos sagrados e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo pelo contato com as suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão se casar com mulher virgem, de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Eles mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes atuarão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se um morto for o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão ou a sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, declara o soberano Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel, eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, e tudo o que em Israel foi consagrado ao Senhor será deles.
o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizeram pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão nenhuma carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.